evangeliza, ele anda no Espírito, ele é temente a Deus, mas ele não tem a preocupação de buscar o batismo com o Espírito Santo, né? De ser batizado com o Espírito Santo. E muitas das vezes a pessoa recebe o batismo, mas aí também ele adormece, ele não valoriza, ele não alimenta, ele não exerce, né, a chamada, não exerce o dom que ele recebeu de Deus. A pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, irmãos, Deus usa ele em variedades de línguas. E muitas das vezes a pessoa fica até com dúvida, sem saber se essa língua realmente é do Espírito Santo ou é dele mesmo. Mas quando você sente aquela alegria, irmãos, aquele tremor da carne, quando você é batizado, não tenha dúvida nenhuma, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, você sente a alegria, ela vem junto com o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito exatamente é confirmado pelaquela alegria, o gozo, né? Aquele prazer, aquela satisfação da presença de Deus. Louvado seja Deus. Então o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado através do dom da variedade de línguas. E esse dom, ele vai sendo aperfeiçoado conforme o tempo, conforme a pessoa vai exercendo o seu ministério, vai exercendo o dom que ele recebeu de Deus. Deus deseja que todos sejam cheios, sejam revestidos do Espírito Santo para servir com eficácia na obra do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo de número 18, versículo bem pequeno. O Senhor Deus nos traz uma ordem, e Ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A ordem de Deus para nós, irmãos, é essa daqui, ó: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, seja cheio do Espírito Santo. É para todo crente, irmãos, é para todo servo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, na sua vida. Oh, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 2. Quando os irmãos foram visitados ali pelos apóstolos, eles são questionados a respeito se eles já haviam recebido o Espírito Santo de Deus quando eles creram. Olha só o que diz: disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Aqui os irmãos haviam se convertido e não foram ensinados sobre o Espírito Santo. Sentiram a alegria, foram cheios da presença de Deus, mas não haviam recebido ainda o ensinamento, não havia recebido ainda a palavra. Veja aí o verso primeiro, volta aí o primeiro versículo, quando eles receberam a visita. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, que eram exatamente esses irmãos, aí o verso 2, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito quando creres? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então eles não haviam sido ensinados ainda a respeito do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo. Aí o verso 3, olha só: louvado seja Deus. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Eles foram batizados nas águas para o arrependimento dos pecados. Verso 4. Oh, aleluia, Jesus. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce nos que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. Verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Oh, glória a Jesus. Eles foram batizados, irmãos, com o Espírito Santo.
eles já eram cheios, já tinham o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, mesmo sem conhecer, mesmo sem ouvir falar. Mas eles receberam o batismo no momento que eles entenderam, compreenderam, e foi ministrado ali o batismo com o Espírito Santo. E foi evidenciado através do falar em línguas. Aleluia, do falar em outras línguas. Nós temos esse mesmo acontecimento lá em João 10, lá com Pedro e Cornélio, quando ele prega ali para a família de Cornélio, no capítulo 10, e após ele trazer ali toda a história de Jesus, o que aconteceu, e que Deus o levantou, né, como Salvador, como Cristo. Quando ele acabou de pregar, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falaram também em outras línguas. Aleluia, falaram também em línguas. Então a manifestação, irmãos, do batismo com o Espírito Santo é evidenciada através do dom de falar em línguas, variedades de língua. Ore, busque a Deus, peça a Deus que seja cheio do Espírito Santo, peça com fé. Jesus prometeu que o Pai daria o Espírito àquele que lhe pedisse. Lucas 11, verso 13. Jesus, ele nos exorta, irmãos, a nós orar mesmo, pedir, insistir, para que cada um seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Aleluia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele exorta nós, para nós insistir em pedir a Deus. Muitos usam desse versículo, irmãos, para fazer campanha por vida financeira, por saúde, que não é errado, não. A pessoa pode pedir isso a Deus, mas biblicamente o Senhor Deus está falando essa passagem para você orar, insistir, bater, pedir, para que seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, é a fonte, irmãos. Daí vem todas as coisas. A pessoa cheia da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade, irmãos, para vencer o inimigo, para vencer a tentação. Ele tem autoridade, irmãos, para orar, para repreender o mal, para receber as bênçãos do Senhor com ousadia. Aleluia, é aquele crente ousado, aquele crente cheio da presença de Deus. Aleluia. Tem uma vida de santidade, de obediência. O pecado, ele entristece o Espírito Santo e a sua plenitude em nós. A palavra do Senhor, como nós já lemos, Efésios 4:30, diz para nós não entristecermos o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32. Nós somos testemunhas acerca desta palavra. Nós também, o Espírito Santo que Deus nos deu àqueles que lhes obedecem. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras, aqueles que obedecem o Espírito Santo de Deus. Encha-se da palavra do Senhor. A palavra e o Espírito sempre atuam junto. Quando nós nos alimentamos da Escritura, o Espírito nos enche e nos dirige. Lá em Atos capítulo 10, quando Pedro estava pregando ali a família de Cornélio, irmãos, eu estava meditando muito nessa passagem aqui hoje. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, um texto bem conhecido. Pedro estava pregando ali, irmãos, e quando vai chegando para o final da mensagem, oh aleluia Jesus, verso 42, ele fala assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Verso 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra,
e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramou também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar o nome de Deus. Aleluia! Oh, glória a Jesus! O dom de línguas, irmãos, ele é evidenciado, o batismo com o Espírito Santo é evidenciado através do dom de línguas. E a família de Cornélio aqui, eles receberam o batismo só em ouvir a pregação da palavra de Deus. Pedro aqui nesse caso, ele não ministrou o batismo na vida dos irmãos. Nesse caso aqui não houve uma ministração. Eles apenas ouviram a palavra, e na pregação da palavra eles foram se enchendo da presença de Deus, foram se enchendo da presença do Senhor, e eles foram batizados com o Espírito Santo, só em ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Oração e meditação na palavra, irmãos, são as ferramentas principais na vida do crente. João 15, verso 7, Jesus fala sobre isso. Jesus, ele nos traz essa palavra a respeito da videira. E quando Jesus fala sobre a videira, se comparando à videira, vós os ramos, ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Quando é, irmãos, que você está em Cristo? É quando você tem uma vida de oração. Aleluia! Estar em Cristo é ter uma vida de oração. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, quando é que a palavra está em você? É quando você tem uma vida de leitura da palavra de Deus. Aleluia! Ler a palavra de Deus, irmãos, é alimentar a alma. Assim como você se alimenta 3 vezes ao dia, no mínimo, você precisa alimentar também a sua alma. E o alimento da alma é a palavra de Deus. Aleluia, é a palavra do Senhor. Através da oração você está em Cristo, e através da leitura da palavra, a palavra dele está em você. E tudo que você pedir ao Pai, ele vos concederá. Oh, glória a Jesus! Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ler a palavra e buscar a Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 16. Aleluia, Jesus. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Aleluia, Jesus. Que a palavra de Deus, irmão, seja constante na sua vida. Quando você acordar, não faça nada, diga assim, para abrir um celular, para abrir o WhatsApp, mensagens, sem antes receber a palavra de Deus na sua vida. A primeira coisa do dia, medite na palavra de Deus, busque a Deus em oração. Primeira coisa. E a última antes de dormir, que seja essa também. Você vai dormir só com a palavra de Deus na sua mente. Aleluia. Você acorda, a primeira coisa, a palavra de Deus, lhe trazendo orientação, lhe trazendo discernimento. Tenha comunhão e louvor constante. O Espírito se manifesta poderosamente quando o povo de Deus vive em unidade e adoração. Aqui está o terceiro segredo, irmãos, para a pessoa ser cheia do Espírito Santo: vida de adoração. Aleluia. Ter prazer em louvar, em glorificar, em dar glória a Deus, em aleluia, em cantar louvores, em adorar o Senhor. Nós vimos aqui o texto com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Aleluia, com cânticos espirituais, tendo uma vida de constante louvor. Colossenses 3,16, né? Uma vida de palavra, de oração e de adoração. Olha aí, ó. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Aleluia, cantando com alegria, irmãos. O crente tem motivo de sobra para cantar, para louvar, para adorar. E é no louvor, é na adoração que você é cheio do Espírito Santo de Deus, que você é batizado com o Espírito Santo. É tanto que no momento do batismo, quando você vai orar pedindo o batismo com o Espírito Santo, você vai só prestar louvores ao Senhor, é só aleluia, é só glória a Deus, é só adoração. E no meio dos teus louvores, o Senhor vai te enchendo e você vai sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Atos capítulo 13, versículo 52. Olha só, irmãos. E os discípulos estavam o quê? Cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, traz alegria. Alegria para cantar, alegria para louvar, alegria para servir ao Senhor. Efésios 5, 19, versículo 20. Efésios 5, 19 e 20. Glória a Jesus. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma vida de oração, leitura da palavra e louvor a Deus. Aleluia. Prazer em louvar, prazer em cantar. Eu tenho várias harpas minhas, quase toda harpa quando eu compro, eu vou marcando todos os hinos que eu conheço. Na hora do culto ali, às vezes vai fazer o culto, já abre ali, ó, tá marcadinho. Eu vou pegando de tudo, vou da primeira até a 600 e tanto, né, os hinos da nossa harpa cristã, e vou marcando os que eu conheço tudinho, ó, marcando cada hino, às vezes louvo, canto, né, tira aquele período de adoração, e isso é importante na vida do cristão. Frutos e evidências de que você é cheio do Espírito Santo. A principal evidência não são apenas dons, mas o fruto do Espírito na vida diária. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é manifestado através do dia a dia. Os dons do Espírito Santo é que a pessoa foi batizada, está cheia do Espírito Santo, tem os dons, mas a verdadeira manifestação é quando você demonstra os dons espirituais. É quando você demonstra os frutos, espirituais, os frutos do Espírito. É o amor, é a longanimidade. Longanimidade é tarde em se irar, é a benignidade, é fazer o bem. Louvado seja Deus. O fruto do Espírito, irmãos, é que demonstra que realmente a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. É a paciência, é a temperança, né? É o domínio próprio. Aleluia, são os frutos, né, do Espírito Santo de Deus. É esses frutos do Espírito que demonstra realmente que a pessoa é cheia do Espírito Santo. E é onde Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13, que não adianta ter os dons e não ter o amor. O amor é o fruto do Espírito Santo. Não adianta falar em línguas, né, e não tiver amor. Não adianta profetizar se não tiver amor. Então, o fruto do Espírito Santo é a manifestação pública que aquela pessoa é cheia de Deus. Aleluia, cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja Gálatas 5, 22. Vamos ver aí o fruto do Espírito. Vamos concluir. Gálatas 5, versículo 22. Oh, aleluia, Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que quer dizer alegria, amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade, irmãos, quer dizer a pessoa tardia em se irar, é longânima. Benignidade é a pessoa que faz o bem,
pessoa benigna, bondade, a fé, mansidão, temperança. Aleluia, uma pessoa temperante, verso 23. Contra essas coisas não há lei. Então a manifestação do fruto do Espírito Santo é o que demonstra que realmente uma pessoa é cheia do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Jesus para todos os crentes, e Ele quer que você seja cheio do poder, da alegria e da ousadia do Espírito Santo. Como buscar o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, creia na promessa de Jesus. Essa promessa, irmãos, é para mim e para você. Aleluia, é para todos nós, a promessa de ser cheio do Espírito Santo. Ele disse: não vos ausentei de Jerusalém, mas espereis a promessa do Pai, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa promessa não foi apenas para os apóstolos, é para todos os que creem. Aleluia, é para todos nós a promessa do Espírito Santo. Ela não foi apenas para os irmãos do passado, a igreja do passado, não. Ela está evidente até os dias de hoje e até a vinda de Jesus, porque o Espírito Santo é que entregará a igreja ao Senhor, a noiva ao Cordeiro. Oh, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Deseje, tenha sede de Deus. O Espírito Santo enche corações famintos e sedentos. O batismo é para quem anseia por mais de Deus e não apenas por uma experiência. Ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é um estilo de vida. Aleluia, é uma vida contínua na presença do Senhor, na presença de Deus. É um hábito de vida. João 7,37. Olha o que a palavra do Senhor diz aí, João 7,37 ao 39. E nos últimos dias, o grande dia, João 7,37, isso. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão, aleluia, do seu ventre. Louvado seja Deus. 39. Oh, aleluia. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus já havia alertado: quem recebesse o Espírito Santo, rios de águas vivas iriam brotar de dentro dele. E quem é cheio do Espírito Santo não tem como conter, não tem como segurar. O Espírito Santo de Deus, ele transborda, aleluia, na vida da pessoa. Ele tem que deixar ser usado, ele tem que deixar o Espírito Santo transbordar na sua vida. Mateus capítulo 5, verso 6. Oh, glória a Jesus. Mateus 5, verso 6 diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então aquele que tem fome, irmãos, e sede da presença de Deus, ele será abundante da presença do Senhor. Estamos concluindo. Arrependa-se, purifique o seu coração. O Espírito Santo não habita em coração dividido ou coração impuro. Antes de encher, Deus limpa e santifica. Pedro, escrevendo ali, diz: arrependei-vos primeiro. Atos 2,38. Primeiramente arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, e aí sim recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Primeiro passo, irmãos, é ter um arrependimento genuíno, uma conversão genuína, e aí você vai ser cheio, aleluia, do Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Oh, aleluia, Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. De sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo
para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Oh, glória a Jesus! O arrependimento, irmãos, é a chave para que a pessoa seja lavada, limpa, purificada, para poder ser cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Lucas 11:13 diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, todos aqueles que pedirem. Atos 1:14, todos estes perseveravam unânime em oração e súplica. Os apóstolos ficaram os 10 dias, irmãos, ali unânimes, orando e suplicando ao Senhor para que fossem cheios do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Paga o preço, aleluia, busque, vale a pena, santifique-se, medite mais na palavra, tenha prazer na palavra de Deus, tenha prazer na oração e louve ao Senhor, tenha uma vida de adoração. Oh, aleluia, Jesus. Tenha expectativa. O Espírito Santo enche quem se entrega completamente e está disposto a ser usado por Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Esse texto é bem conhecido. Romanos 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. No passado, o povo de Israel, quando pecavam, eles apresentavam as suas ofertas, seus sacrifícios de ovelhas, bodes, novilhos. Mas hoje, na dispensação da graça, o Cordeiro Pascual foi oferecido uma vez por todo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada um de nós agora, irmãos, precisamos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Verso 2, aleluia, Jesus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tendo a mente transformada, renovada, para saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia, Jesus. Não busque apenas um sinal como línguas ou emoção, mas busque a própria presença de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo, irmãos, não é somente você ter um dom, não é somente você receber algo de Deus, é você receber o Senhor na sua vida, é andar verdadeiramente na presença de Deus. Andar na presença de Deus é isso, é buscar uma vida de santidade, de oração, de leitura da palavra e de adoração ao Senhor. A promessa de Deus na vida de Abraão, a condição era tão somente essa: anda na minha presença. Aleluia. Deus tão somente falou para Abraão: anda na minha presença, e aí você vai ser perfeito. Ele não estava exigindo para ele ser perfeito. Ande na presença de Deus. E como é que eu ando na presença de Deus? Vida de oração, leitura da palavra e adoração a Deus, louvor a Deus. Ande na presença de Deus e você vai ser perfeito. Oh, aleluia, Jesus. Vai ser perfeito. Cumpriu na vida de Abraão. Seja obediente, mantenha a plenitude. Depois de ser batizado, o cristão deve permanecer cheio, alimentando o Espírito no meio da obediência, da adoração e da comunhão com Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. É alimentando, irmãos, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Continuar buscando, continuar louvando ao Senhor. Verso 5, 25 de Gálatas, para nós encerrar. Já estamos concluindo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Oh, glória a Jesus. Olha o que a palavra de Deus nos diz: se vivermos no Espírito, andeis também no Espírito. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus,
Então ande no Espírito Santo de Deus. Não dê lugar à carne. Ouça a voz do Espírito Santo. Se deixe ser conduzido, se deixe ser guiado, se deixe ser direcionado em tudo pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus. Pai querido, obrigado por esta palavra maravilhosa aqui desta noite. Ajuda cada um dos teus filhos a cada dia, meu Deus, ser cheio do teu Espírito Santo. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a Ti, ó Deus querido, que o Senhor venha encher cada um do Teu Espírito, encher da Tua presença, do Teu Espírito Santo, ó Pai eterno, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Vai capacitando cada um, vai nos dando da Tua graça, vai nos dando do Teu poder, vai nos dando, ó Pai, da virtude do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, que haja a produção dos frutos do Espírito Santo na vida de cada servo Teu, que haja, meu Deus querido, alegria, gozo, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, que haja fé, e em nome de Jesus, o Senhor venha levantar os Teus servos com ousadia, com poder, com graça, unção, com autoridade, ó Deus, com a alegria do alto. Em nome de Jesus, nós ministramos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, e nós declaramos em nome de Jesus, que cada um seja cheio do Espírito Santo, que você receba o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, seja revestido de poder, seja revestido de alegria, de graça, de unção, de renovo do alto. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos por esta palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas para Jesus, a Ele a glória, a honra e o louvor.